Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. Países da região amazônica vão se reunir para definir em bloco a gestão do território. Evento anunciado hoje cedo pelo presidente brasileiro é uma resposta à tentativa de internacionalização da Amazônia proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é internado depois de passar mal em Brasília. O motivo ainda não foi divulgado. Banco Central intervém no câmbio para segurar a disparada do dólar. No estúdio, uma conversa sobre os distúrbios do sono. No mundo, 4 em 10 pessoas têm problemas para dormir. Em grandes cidades brasileiras, como São Paulo, são 6 em 10. Nas notícias internacionais, o parlamento britânico é fechado pela rainha a pedido do primeiro-ministro Boris Johnson, que ameaça aprovar a saída do Reino Unido do bloco europeu sem novo acordo. E ainda os preparativos para a transmissão dos Jogos da Seleção Brasileira no Torneio Internacional de Futebol Feminino aqui na TV Cultura. JC1 Cultura de Informação começa agora. Você sabe que você pode nos acompanhar aqui nas redes sociais, né? Siga a gente pelo Instagram, o nosso endereço é @JC1Oficial, também o Twitter, @jornal_cultura. É isso aí. Lembrando que você pode participar do programa com as suas perguntas, os seus comentários, usando a hashtag JC1. E nós também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Participe. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje cedo uma reunião dos países amazônicos para tratar de projetos de desenvolvimento e discutir as declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a internacionalização da Amazônia. E o governo decidiu aceitar a oferta de 50 milhões de reais para combater as queimadas feita pelo governo britânico. O presidente chileno, Sebastián Pinheira, veio ao Brasil logo depois de participar como observador da reunião do G7 na França. Em entrevista ao lado dele, o presidente Jair Bolsonaro informou que no próximo dia 6 de setembro, presidentes de países com território amazônico, com exceção da Venezuela, vão se reunir em Letícia, na Colômbia. Segundo Bolsonaro, eles ficaram preocupados com as declarações de Macron sobre a internacionalização da Amazônia. Isso despertou o sentimento patriótico do povo brasileiro, bem como de outros países aqui da América do Sul que fazem parte da região amazônica. Tanto é que no dia meia dúzia agora de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, de forma sustentável da nossa região. Então a gente lamenta a péssima imagem que foi potencializada pelo senhor Macron, inverídica sobre a nossa Amazônia. Ontem, o Itamaraty confirmou que emissários do primeiro-ministro britânico Boris Johnson ligaram para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, oferecendo a doação de 10 milhões de libras, o equivalente a 50 milhões de reais. Segundo o Itamaraty, Araújo aceitou a doação porque não houve contrapartidas ao uso do dinheiro. Mais cedo, o porta-voz da Presidência da República havia afirmado que o governo pode aceitar doações de países e organismos internacionais para combater as queimadas, desde que o governo brasileiro fique responsável por gerir os recursos. O Conselho Indigenista Missionário, ligado à CNBB, divulgou nota em solidariedade aos povos originários e em repúdio às declarações do presidente Jair Bolsonaro contra índios e quilombolas, feitas ontem durante a reunião com os governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal. Aos governadores, Bolsonaro disse que vai enviar ao Congresso o pedido de revisão de demarcações de terras indígenas, a começar pela reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, disputada por arrozeiros. Em tom veemente, o presidente disse que a situação da Amazônia hoje é de uma guerra que está acima dos estados e que a quantidade de terras quilombolas e indígenas são uma ameaça ao desenvolvimento do país. Dizer aos senhores também que essa guerra aqui está acima dos estados. Só com isso que eu mostrei para os senhores, quilombola, reserva indígena, proteção ambiental, o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. Em tom duro, a nota do CIMI acusa o presidente de mentir e afrontar a Constituição. O texto lembra que a Constituição brasileira garante a indígenas e quilombolas o direito originário às suas terras tradicionais, devidamente demarcadas e protegidas, onde possam viver dignamente com suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições.
Também afirma que as declarações recorrentes de Bolsonaro de que a demarcação de terras indígenas atentaria contra o interesse e a soberania nacional são conscientemente falsas, segundo o texto, injustas e potencializam o preconceito, o racismo e o sentimento de ódio contra os povos indígenas. O CIMI, órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, participará do Sínodo dos Bispos para a Amazônia marcado para outubro, no Vaticano. E os bispos da região amazônica estão reunidos de hoje até domingo em Santarém, no Amazonas, para finalizar um documento que será apresentado durante o Sínodo dos Bispos em outubro no Vaticano. E nós conversamos agora ao vivo com Dom Mário Antônio da Silva, que é bispo de Roraima. Então, boa tarde, Dom Mário. Obrigada por nos atender, por conversar conosco. Bispo, qual é a mensagem dos bispos brasileiros que será levada ao Sínodo? Bispo, nos ouve? Acho que, infelizmente, perdemos o contato com o bispo, mas a gente tenta retomar essa comunicação e volta daqui a pouco. Só para agora registrar, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de 44 anos, permanece internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, desde a madrugada desta quarta-feira. A assessoria de comunicação do Palácio do Planalto informou que Ricardo Salles deu entrada no pronto-socorro do Hospital das Forças Armadas, relatando um mal-estar, e foi internado para a realização de exames. Segundo o Ascom, o quadro clínico do ministro é estável e um boletim médico com mais informações será divulgado às 4 da tarde. De manhã circulou em Brasília a notícia de que Ricardo Salles teria sofrido um princípio de infarte, mas a informação não foi confirmada. E o Supremo Tribunal Federal anula pela primeira vez uma sentença do juiz Sérgio Moro relacionada à Operação Lava Jato. Com isso, a Força Tarefa de Curitiba prevê que a decisão abra caminho para uma possível revisão da maioria das condenações da Lava Jato, inclusive a do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. A decisão da segunda turma do STF beneficia o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, condenado por Sérgio Moro a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Aldemir Bendini foi alvo de delações premiadas e, no entendimento dos ministros, deveria ter sido o último a falar no processo. Mas Sérgio Moro determinou que Bendini e os delatores apresentassem as alegações finais ao mesmo tempo. Com a decisão, o processo do ex-presidente da Petrobras voltará para a primeira instância da Justiça Federal em Curitiba. Em nota, a Força Tarefa da Lava Jato disse que a decisão da segunda turma do STF abre caminho para anular a maioria das condenações já determinadas até agora, porque a ordem das alegações finais foi semelhante. Entre os processos em que a defesa não teve a última palavra está a do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Mas advogados explicam que as decisões serão tomadas caso a caso e outras turmas do STF podem adotar entendimento diferente da segunda. O Superior Tribunal de Justiça deve decidir hoje se os militares envolvidos no atentado à bomba no Rio Centro, em 1981, poderão ser julgados. O STJ vai analisar um recurso do Ministério Público Federal que sustenta que o atentado foi um crime contra a humanidade e, por isso, não haveria prescrição. O atentado foi uma tentativa fracassada de ataque à bomba durante um show do Dia do Trabalhador no Centro de Convenções Rio Centro, no bairro de Jacarepaguá. O evento reunia mais de 20 mil pessoas. 2 bombas foram levadas num carro pelo sargento Guilherme Pereira do Rosário e pelo capitão Wilson Dias Machado, mas uma delas explodiu antes, no estacionamento, matando o sargento e ferindo o capitão. Instantes depois, uma segunda bomba explodiu na caixa de força. Na época, o SNI, o Serviço de Inteligência do Governo, culpou grupos de esquerda e o inquérito concluiu que os militares foram vítimas do atentado. Anos depois, se comprovou que a ação partiu dos próprios militares. O caso foi reaberto em 1999, apontando como envolvidos, além do sargento e do hoje coronel Wilson Machado, o general de reserva Newton Cruz e o coronel Fred Perdigão, que morreu 2 anos antes. O Superior Tribunal Militar arquivou o caso em 2000, alegando que o processo havia prescrito. A lei de anistia completa hoje 40 anos. Ela permitiu a volta de exilados políticos e suspendeu prisões, além de garantir proteção a quem atuava em nome do regime militar.
Até hoje, apenas o militar Carlos Alberto Brilhante Ustra foi processado por crimes de tortura, e civilmente, né? Cerca de 16 mil brasileiros recebem algum tipo de reparação financeira através da lei de anistia. A lei da anistia foi assinada pelo general João Batista Figueiredo em 28 de agosto de 1979. Encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia. Cerca de 7 mil pessoas viviam exiladas fora do país e os porões da ditadura ainda mantinham aproximadamente 800 presos políticos. A lei da anistia foi um dos primeiros passos para o processo de redemocratização. Em 2010, o STF foi contra a revisão da lei da anistia, por 7-2. No ano passado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro culpado pela falta de investigação e punição aos responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir Herzog. José Carlos Dias defendeu centenas de presos políticos na época. A nossa história está incompleta. A nossa história se fecharia se houvesse a responsabilização, fosse reconhecida pela justiça. O que a gente vê hoje, passados 40 anos, é que o Estado brasileiro ainda não conseguiu exercer o seu dever de identificar, processar e, quando demonstrada a responsabilidade, punir os autores de graves violações de direitos humanos. Desde o fim da ditadura, nenhum autor desses crimes foi responsabilizado criminalmente até hoje. Há uma responsabilização civil do Estado brasileiro, que paga reparações a vítimas da ditadura, mas não há a responsabilização criminal dos agentes da ditadura. A gente conseguiu retomar o contato com o bispo Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, que está no encontro pré-sinodal, onde estão reunidos os bispos da região amazônica, preparando o documento que será encaminhado ao Sínodo dos Bispos, que acontece em outubro no Vaticano. Dom Mário, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no JC1. Eu gostaria de saber, gostaria que o senhor nos contasse que tipo de preocupações os bispos brasileiros vão levar a esse sínodo. Boa tarde a todos que estão em companhia com o JC. E nós estamos reunidos aqui em Belém e realmente o processo sinodal tem sido muito grande as nossas preocupações com a vida na Amazônia. Além da vida das florestas, da vida das águas, dos animais e dos minerais, uma preocupação prioritária com a vida de nossas comunidades. O que vale dizer? A preocupação com a vida das pessoas concretas. Como ouvimos na reportagem anterior, a preocupação do Sínodo é também com os direitos fundamentais da pessoa humana. É claro que o Papa Francisco nos convoca a procurarmos e buscarmos novos caminhos para a evangelização. Já reconhecendo os caminhos percorridos ao longo dos séculos, estamos nos empenhando em buscar e construir novos caminhos para os desafios atuais. À luz também de uma ecologia integral, que se preocupa com a vida toda, mormente com a vida do ser humano. É um momento de preparação, de estudo, de um instrumento de trabalho que já foi formulado para que, em outubro, juntamente com o Papa Francisco, possamos levar as propostas de nossas comunidades, também desafios e necessidades para uma reflexão mais aprofundada. Ok, Dom Mário, muito obrigado pela sua participação aqui no JC1 e a gente deseja sucesso aí no trabalho de vocês. Boa tarde. A gente agradece o apoio e toda essa sintonia conosco. Um grande abraço a todos. Outro. Bom, começa daqui a pouco em São Paulo o simpósio Reforma da Previdência Social na Perspectiva dos Direitos Humanos. O evento é promovido pelo Ministério Público Federal. E o repórter Sérgio Colassino tem mais informações. O simpósio aborda as mudanças na Previdência sob diferentes perspectivas, como gênero, raça, orientação sexual e também pessoas com deficiência. Eu vou conversar com o Walter Cláudio Rotenburg, que é procurador regional da República. Walter, quando a gente pensa em reforma da Previdência, logo o cenário econômico vem à nossa mente, mas de que forma que a reforma afeta também
essas pessoas ou afeta os direitos humanos? Como que essa reforma pode afetar as pessoas de modo geral? Você disse bem, a gente tem que levar muito em consideração os argumentos econômicos, são argumentos para serem levados a sério, mas no quadro de um Estado de Direito, que tem Constituição, que tem legislação, que tem compromissos internacionais, tratados, normas internacionais, a gente não pode deixar de fora dessa discussão a questão dos direitos. Como é que os direitos são impactados, sobretudo os direitos dos grupos e das pessoas mais vulneráveis. Por exemplo, quando a reforma ela afeta a questão da idade, por exemplo, ela afeta de forma muito particular grupos vulneráveis, pessoas vulneráveis como as mulheres, que no Brasil, nós sabemos bem, ainda enfrentam a dupla jornada. Ela afeta as pessoas que têm uma situação de trabalho, de inserção na economia muito precária, como, por exemplo, as pessoas da periferia, por exemplo, a população negra. Veja que vale a pena a gente fazer uma discussão democrática à luz dessas pessoas e grupos que são particularmente atingidos numa sociedade tão desigual como a nossa. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou agora há pouco a primeira morte por sarampo na capital paulista. A vítima era um homem de 42 anos que não tinha registro de vacinas e por isso estava vulnerável à doença. Até agora a cidade de São Paulo contabiliza mais de 1.600 casos confirmados de sarampo. No estado já são quase 2.500 casos. A campanha de combate à doença realizada pela Prefeitura de São Paulo vai até o próximo domingo, dia 31. Isso a gente sempre reforça aqui, né, Joyce? É fundamental a vacinação, né? Isso, ainda dá tempo, até o próximo sábado, para que todas as pessoas, né, se vacinem. É muito importante, pode salvar sua vida. Exato. Vamos para outras notícias agora. O dólar bate quase R$ 4,20 e o Banco Central tenta intervir para barrar a alta da moeda americana. O dólar já operava acima dos R$ 4,19 durante o pregão de ontem por volta do meio-dia. Se fechasse assim, seria o maior valor para a moeda desde setembro do ano passado. Foi aí que o Banco Central entrou no mercado e começou a vender dólares até que a cotação chegou aos R$ 4,12. Mas, ao longo do dia, a moeda voltou a subir e fechou em R$ 4,15. 6 em cada 10 paulistanos não dormem bem todos os dias. O levantamento feito pelo Instituto do Sono da Unifesp mostra que as maiores vítimas da insônia crônica são os homens com mais de 40 anos e que tem um outro problema aí, viu? Roncam, por isso atrapalham a vida se forem casados. Pois né, aí ninguém dorme, né? Exatamente. A apneia é outro problema que pode desencadear hipertensão e também arritmia cardíaca. Renato tem 52 anos e trabalha no mínimo 12 horas por dia. Na fábrica de peças para motores, faz de tudo. Atribui a crise financeira à grande causadora da insônia, que o persegue há vários anos. Tenho um período de sono, vamos dizer assim, de exaustão, daquele sono da exaustão, e aí eu começo a picotar o meu sono. Durante um período que eu permaneço na cama aí de 6 horas e pouquinho, o meu total de sono não dá 3 horas e meia. Esse problema é mais comum que se imagina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em cada 10 pessoas, 4 têm problemas de privação de sono. Pesquisa Ipsono do Instituto do Sono aponta que 42% dos paulistanos roncam, 33% são portadores de apneia do sono, 15% possuem insônia crônica e pelo menos 10% dos entrevistados já procuraram ajuda. Quando o corpo e cérebro não descansam completamente, o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, se altera, deixando a pessoa mais sensível à dor e cansaço, impedindo que a musculatura relaxe. A falta de sono influencia diretamente na qualidade de vida. Irritação, falhas de memória, dores de cabeça são alguns problemas que deixar de dormir pode causar. Às vezes, mudar alguns hábitos, como por exemplo, alimentação mais saudável, fazer exercícios físicos ajudam. Mas se o problema persistir, o certo é sempre procurar um profissional da saúde. Wanda passou 6 meses sem dormir uma noite inteira direito. Quando descobriu que o problema era hormonal, buscou tratamento e a vida mudou. Eu passei com a doutora e ela me receitou meditação, reposição hormonal. Eu fiz todos os exames para ver se... Nem é todo mundo que pode fazer a reposição hormonal, certo? E aí eu estava ok E hoje? E hoje eu sou outra pessoa.
Bom, os tempos mudaram, a rotina das pessoas não é mais a mesma e os hábitos de sono também não. Então, para explicar quais são as implicações dessas mudanças todas na nossa saúde, nós estamos hoje com a doutora Mônica Anderson, que é pesquisadora da Unifesp e diretora do Instituto do Sono. Doutora, muito obrigada por nos atender, por estar aqui conosco, falando desse assunto tão importante que é o sono. Então, 60% das pessoas da pesquisa feita aqui em São Paulo tem algum problema com o sono. Isso está muito atrelado à nossa vida moderna? Sim. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É muito importante falar sobre sono, porque ele é o principal fator do nosso bem-estar. O sono ocupa aproximadamente 1/3 das nossas vidas. E se a gente não dorme bem, como acontece na nossa atualidade, nós vamos pagar um preço alto por isso. Um dos preços mais altos que a gente paga é com a própria saúde e, eventualmente, a própria vida. A gente utilizou também um dado internacional na reportagem, dando conta, dados da OMS, 4, a média mundial, né? 4 em 10 têm problemas. O que acontece na vida das grandes cidades que acaba fazendo esse número crescer e acaba afetando essa saúde do sono, vamos chamar assim? Muito bem apontado. As pesquisas mundiais mostram esses 40%, na cidade de São Paulo a gente fala em 60%. Por quê? Nós temos mais luminosidade e quando há mais luz, há menos liberação de um hormônio da escuridão que facilita o sono, que é a melatonina. Uma cidade como São Paulo, que nunca para, nós temos mais luz. Um outro fator importante foi a internet. Desde a década de 90, nós vivemos um cenário diferente, que esses dispositivos eletrônicos que entraram nas nossas vidas para nos beneficiar, no entanto, eles também vão para a cama conosco. Do lado da cama tem um celular, que é o banco, que é a vida social, que é o trabalho, e com isso as pessoas vão mais preocupadas para a cama, afastando o início do sono. A senhora citou a melatonina e as pessoas cada vez mais buscam tomar alguma coisa, usar remédios, outros medicamentos, na maior parte das vezes sem a orientação de um médico para tentar dormir ou melhorar a qualidade do sono. Quando tomar um remédio e quando buscar a ajuda para melhorar o sono? Vamos lembrar que os nossos antepassados não tinham problema de sono, porque eles respeitavam o ciclo claro e escuro, eles iam dormir com o sol e acordavam com ele. Quando nós resolvemos expandir a nossa vigília por causa da luz, das atividades como televisão e depois a internet, as pessoas estão dormindo pior, o que faz aumentar a prevalência de indicações de medicações. A melatonina só deve ser dada se esse indivíduo for ao médico especialista em medicina do sono e ele prescrever esse hormônio que nós temos, mas ele só é liberado na escuridão. Não adianta à meia-noite estar na academia, chegar em casa e falar que tem dificuldade de sono. E medicações, seja para insônia ou outros distúrbios, somente com prescrição médica por um especialista. Quando é a hora de procurar ajuda? Quando esse distúrbio de sono afetar a qualidade de vida do indivíduo. Como por exemplo, perceber isso? Uma senhora que perdeu o marido. É esperado que ela tenha dificuldade de iniciar o sono depois de 30, 40 anos de casamento e aquele indivíduo não se encontra mais. Se essa insônia, por exemplo, persistir mais de 3 semanas, passada a fase inicial do luto, ela deve procurar. Ou se o trabalho tem comprometimento na sua qualidade, o indivíduo não consegue produzir mais. Ou ainda se ele está sendo chamado a atenção pelo chefe que ele está dormindo em uma reunião importante, se ele está aqui no noticiário, bocejando, quando comprometer a qualidade de vida, é hora de procurar ajuda. Em relação às horas de sono, quantas horas seriam ideais para que as pessoas durmam e descansem realmente? Ótima pergunta, Joyce. Cada um de nós tem um tempo ideal de sono. Para algumas pessoas, 9 horas. Para outras pessoas, 5. A média geral da população é entre 7 e 8 horas. Mas nós temos os pequenos dormidores e os grandes dormidores. O tempo ideal é aquele que o indivíduo acorda de manhã se sentindo bem recuperado do seu sono e disposto para uma vigília. Ele vai exercer bem o seu dia a dia. Se ele fizer isso com 6 horas e meia, ou 8 horas e meia, ou 10 horas, esse é o tempo ideal. Isso só observação. Observação, por exemplo, nas férias. Não há nenhum estímulo para ter que acordar. E um sono bom é aquele que se acorda sem estímulo. Precisou de celular para acordar, despertador é sinal que o sono ainda não acabou. E dá para melhorar a qualidade do sono quando não se tem a possibilidade de dormir até que o próprio organismo desperte? Sim. Pelo menos 4 horas de sono. Isso é muito importante. Esse indivíduo que foi entrevistado aqui, ele relatou 3 horas e meia. Gravíssimo. Garantir pelo menos 4 horas não é o ideal, é muito pouco,
mas pelo menos garante o que a gente chama de sono essencial. Ele não levar os problemas para a cama, eu sei que é fácil falar, mas tentar com que na hora de iniciar o sono tenha atividades relaxantes. Por exemplo, ouvir uma música, uma meditação, uma oração. Para algumas pessoas até assistir um pouco de um noticiário, desde que a notícia não seja muito devastadora. E, por exemplo, tentar ter uma rotina mais rígida, forçar horários, por exemplo, vou dormir às 11, depois das 11 não vou mais pegar o celular, não vou entrar na internet, não vou assistir TV, enfim, ser mais rígido com os horários. Ajuda? Não é tão fácil, mas ajuda. Muito. Muito bem apontado. É o que mais ajuda, é regularidade. Assim como o café da manhã, o almoço e o jantar deveriam ser em horários regulares, o sono também. O cérebro tem que se acostumar com aquele horário ideal. Se for 11 horas, que seja por volta das 11. Lógico que na vida tem um evento social nos finais de semana, mas tentar ao máximo preservar essa regularidade. Assim o sono vem com mais facilidade no dia seguinte. Doutora, explica um pouquinho para a gente esses ciclos do sono e o que eles fazem, o que eles promovem no cérebro, no organismo, para que a gente entenda como é importante valorizar o sono de qualidade. Gostei do que você apontou em termos de valorização do sono. Esse sono ele acontece em ciclos, 4 a 6 por noite. Nesses 4 a 6, nós temos episódios de sonhos. A gente sonha 1h30 por noite, todas as noites, para quem tem um sono de qualidade, logicamente. Quando a gente sonha, a gente faz uma restauração desse cérebro, dando bem-estar físico e psicológico. Esse senhor que foi entrevistado, ele não está tendo um sono mínimo de qualidade, ele não está sonhando e nem dormindo como ele deveria. Não tendo esse sono de qualidade, há substâncias que começam a ser liberadas, por exemplo, o hormônio de estresse e outras substâncias do cérebro. Elas, de forma descompensada pela privação de sono, podem levar à depressão, a uma visão distorcida, oscilações de humor, ganho de peso, tudo isso por falta de um sono de qualidade. A gente tem muitos relatos de acidentes de carros, né, que é um número cada vez mais crescente, principalmente nas grandes cidades, e podem estar muito atrelados a problemas com sono, né, a senhora me dizia. Sim. Tem diversos números, mas acredita-se que pelo menos 50% dos acidentes nas estradas brasileiras sejam decorrências, exatamente, Joyce, de sonolência excessiva diurna, o indivíduo que simplesmente apagou dirigindo. Há muitos casos. E como essa senhora comentou muito bem na entrevista, a vida dela mudou depois que ela dormiu bem. Se todas as pessoas, e agora falando do Brasil, se a gente aprender a dormir melhor, nós vamos ser um país de mais saúde, mais produtividade e todo mundo vai viver melhor. E o primeiro passo para tentar regularizar o sono, qual seria? Regularidade. Tentar dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, tentar repor aquele sono que foi embora de alguma forma, procurando um especialista, se é insônia, por exemplo. Se for apneia obstrutiva do sono, ronco, também procurar um especialista e tentar manter os dispositivos eletrônicos 2 horas desligados antes do início do sono. Isso já ajuda muito. Doutora, para terminar, crianças e adolescentes, isso aumenta a importância? Aumenta ainda mais, porque quando a gente nasce, são 16 horas de sono por noite, ou nas 24 horas. Um bebê, por exemplo, dorme 16 a 18. Ao passar da vida, esse tempo de sono vai diminuindo. Mas né, no início da vida que a gente tem que preservar mais esse sono, porque são mais horas. Um adolescente que durma entre 8 e 10 horas, ele ser privado, porque ele vai dormir de madrugada por causa dos estímulos de celulares e internet, e ele tendo que acordar 10 para 6 para ir para a escola, ele está indo privado de sono para uma aula, o que faz ele ter um rendimento menor, mais problemas de memória, concentração prejudicada e menor satisfação em ter uma aula. Se a gente conseguir aumentar o tempo de sono, respeitando o ideal para cada criança ou adolescente, as nossas gerações do futuro vão ser bem mais preparadas. O sono é muito importante, é parte muito importante da vida da gente. Eu diria que é quase tudo. Com certeza, é fundamental. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos e até a próxima. Até a próxima. Obrigada pela atenção. Rápido intervalo, daqui a pouquinho o primeiro-ministro Boris Johnson anuncia a suspensão do parlamento britânico. Ele retoma as atividades 2 semanas antes da data prevista para o Brexit. A gente volta já. A Inglaterra anuncia a suspensão do parlamento e países latinos se unem para proteger a Amazônia.
Os presidentes do Peru, Martín Vizcarra, e da Colômbia, Iván Duque, anunciaram que vão convocar uma reunião dos países amazônicos para promover a proteção da floresta tropical no momento em que o Brasil enfrenta um número recorde de incêndios. O encontro deve ser no dia 6 de setembro em Letícia, na região amazônica, e o objetivo é evitar o desmatamento, buscar alternativas na floresta e gerar progresso e desenvolvimento para as comunidades. Os incêndios, que não se limitaram ao Brasil, atingiram pelo menos 10 mil quilômetros quadrados na Bolívia, perto de suas fronteiras com o Paraguai e o Brasil. Na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que o parlamento será suspenso durante a segunda semana de setembro. Ele retoma as atividades dia 14 de outubro, com o tradicional discurso da rainha e 2 semanas antes da data prevista para o Brexit, em 31 de outubro. A medida levou a uma queda na libra esterlina e críticas da oposição, que veem a medida como uma forma de impedir uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Será votado daqui a pouco, às 14h, na Câmara Municipal de São Paulo, um projeto de lei que propõe a construção do Parque do Bexiga. O local virou o centro de debate sobre o que grandes cidades querem para o uso de seu solo. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba de Geraldo Filme narra o processo de urbanização no bairro do Bexiga, em São Paulo. Reduto da imigração italiana no século XIX, a região abriga hoje cerca de 70 mil moradores em 32 mil casas. O que não se vê por aqui são áreas verdes. Mais cimento e concreto. Verde mesmo? Verde mesmo, nada. É importante para a nossa saúde, né? Não tem muito o que discutir, né? A gente precisa do verde. Este terreno de 11 mil metros quadrados é um símbolo da disputa entre o avanço da especulação imobiliária e a recuperação de áreas verdes para a cidade. O terreno já foi usado pelo Teatro Oficina, que fica aqui ao lado, mas foi vendido. Os novos donos querem construir prédios residenciais, mas um projeto de lei quer transformar a área no Parque do Bexiga, uma integração entre o movimento do centro da cidade e a natureza. Essa discussão vem desde 2010 e pode ter um fim hoje. Se colocar um prédio aqui, ó, eu moro naquele ali, vai tirar todo o sol que eu tenho no prédio de lá. Melhor um parque. E um parque seria melhor. O córrego do Bexiga, por exemplo, canalizado sob a rua Maria Paula, poderá ser reapresentado à população e ganhar opções de arte e cultura. Esse vale fértil, onde dá flor, dá tomate, dá tudo, e que vai ser exatamente um lugar que vai dar mais vida ao Bexiga, a esse bairro que é a periferia do centro. A proposta será votada na Câmara Municipal e, se for aprovada, o visual do bairro vai mudar. Nós não podemos conter o processo imobiliário integralmente na cidade, porque ele é necessário, porque as pessoas precisam morar, as pessoas precisam de espaço construído e é o imobiliário que produz isso, mas a cidade não pode ficar sem seus espaços significativos do ponto de vista cultura e do ponto de vista do meio ambiente. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, o Torneio Internacional de Futebol Feminino. Amanhã, as atletas do Brasil entram em campo pela primeira vez sob o comando da nova técnica e com transmissão aqui da TV Cultura. A gente volta já. E a gente volta falando de esporte porque amanhã, quinta-feira, o Brasil entra em campo contra a Argentina para competir em um torneio internacional de futebol feminino. Mas aí tem muita novidade por aí, porque a TV Cultura vai transmitir 3 dos 4 jogos oficiais do campeonato. Os jogos do Torneio Internacional de Futebol Feminino começam amanhã com as 4 equipes participantes em campo. Chile e Costa Rica às 7h da noite no horário oficial de Brasília e logo em seguida Brasil e Argentina às 9h30. Quem vencer essa rodada no estádio do Pacaembu já está na final. Esse é o primeiro desafio da técnica Pia Sundhage, que assumiu a equipe brasileira em julho deste ano. E essa é a primeira vez com os jogos da seleção transmitidos na televisão aberta com narração feminina. A TV Cultura tem exclusividade nas exibições e vai cobrir a estreia do Brasil, a disputa pelo 3º lugar e a final do torneio no domingo. A narração é por conta da radialista Natália Lara e os comentários com a ex-goleira da seleção feminina, Thaís Picard.
Agora a gente conversa com ela, a radialista Natália Lara, para saber como é que está a emoção e os preparativos para essa estreia. Boa tarde, Natália, bem-vinda aqui no JC1. Boa tarde. Como é que Boa tá? tarde. Olha, eu tô bem ansiosa. Esse convite me apareceu de supetão, não esperava. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi a ligação do Carlito, né, o vice-presidente daqui da Cultura, para me convidar para fazer os jogos. E quando eu recebi com uma imensa alegria. Eu estava aqui do lado da Cultura, acompanhando o treino da seleção, né, que a gente viu as imagens agora. Estava acompanhando o treino da seleção aqui no CT do São Paulo. E ele me ligou, ele falou, vem para cá. Eu falei, tô indo. E aí agora estamos nos preparativos, estudando, e amanhã estaremos no ar. E, Natália, o que falar sobre essa fase do futebol feminino? Agora a chegada da nova técnica... Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante no futebol feminino. Na verdade, um movimento no mundo inteiro das mulheres, né, que a gente está num período muito interessante para todas nós. E o futebol feminino está vindo junto com isso, está vindo na onda junto com isso. E essa Copa do Mundo foi muito importante para o crescimento da categoria, né? Muita gente fala modalidade, mas eu prefiro falar categoria. Da categoria do futebol feminino que veio com a Copa do Mundo e tá indo só ladeira acima, né? A gente está vendo muito mais gente mais engajada nas transmissões, as pessoas indo mais nos estádios, os campeonatos crescendo, categorias de base crescendo, os campeonatos regionais ficando gigantescos, o nosso paulista feminino está cada vez maior, então nosso brasileiro feminino também, os grandes clubes dentro do campeonato está cada vez assim crescendo mais, está ficando mais incrível e está sendo maravilhoso de poder participar de tudo isso, né? Que legal. Muito legal. E isso também, quer dizer, tem uma questão que acho que também é importante, de uma mulher assumir essa transmissão, o que não é comum. Já houve, enfim, uma ou outra experiência anterior em TV aberta, mas isso também dá à mulher um espaço que lhe é devido no ambiente profissional, na cobertura esportiva, né? Com certeza. Eu acho que hoje em dia se tem muito essa cobrança, né? Acho que as mídias estão realmente sentindo que as mulheres estão chegando e querem ocupar esses lugares e que as mulheres estão se preparando para isso. E nós estamos muito capacitadas e querendo ocupar esses espaços, né? Então, eu acho que realmente tá chegando essa massa de mulheres narradoras, né? Eu convivi com várias delas durante processos seletivos por qual eu passei no ano passado, e nós tivemos a nossa primeira mulher na TV aberta, que foi a Luciana Mariano, que hoje está nos canais da ESPN, né? No fechado, foi a primeira mulher a narrar na TV aberta, mas que com certeza foi uma das que abriu a porta para a gente, e agora, né, já faz um tempo que a Luciana narrou em TV aberta, e agora eu tô vindo aí nesse século XXI, né, como um amigo meu fez a brincadeira, falou, você agora é a primeira do século, a do século passado foi ela, você é a da primeira do século. Que Parabéns, ótimo. Sucesso. Muito obrigada. A gente lembra aí você aqui, olha só, a transmissão amanhã, então, começa às 9h30 da noite, logo depois do Jornal da Cultura, que excepcionalmente vai terminar mais cedo, justamente para essa transmissão aí, que nesse século ela é histórica. Com Sucesso. certeza. Estaremos Muito com obrigada. você, Isso então. aí. Muito com você obrigada. e com as meninas. Boa sorte para nós. Estaremos todos juntos. Obrigada. Olha, o Brasil já tem um candidato para a disputa de melhor filme estrangeiro no Oscar 2020. Vamos ver. Querida irmã. Dirigido pelo cearense Cairim Ainus, o filme A Vida Invisível concorreu com outras 11 produções brasileiras, incluindo um dos favoritos, o longa Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. A obra se passa na década de 40 e conta a história de Eurídice e Guida, duas irmãs com temperamentos opostos que vivem num rígido regime patriarcal. Enquanto Guida foge de casa com o namorado, Eurídice se esforça para ganhar a vida como musicista. O filme conta também com a atriz Fernanda Montenegro. A Vida Invisível está numa pré-lista para entrar na disputa de melhor filme estrangeiro. O resultado final sai em janeiro do ano que vem. É irônico, assim, é muita alegria e ao mesmo tempo é muita alegria numa terra cheia de cinza, né? Isso que está acontecendo assim nas últimas semanas, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma coisa que aconteceu e que eu acho que hoje está se repetindo, que a gente sentiu no Festival de Cannes, quando a gente ganhou o Festival de Cannes, na mostra que a gente ganhou, assim, foi uma alegria tão grande. Eu acho que a gente está tendo que se apegar a essas alegrias e torná-las grandes alegrias, assim, para poder continuar resistindo. E principalmente com relação ao cinema, assim, eu acho que é um ano muito
muito impressionante, assim, porque eu acho que a gente nunca teve tantos filmes que falaram bem do Brasil no mundo, que expuseram o Brasil para o mundo de maneira tão vibrante. Tenho medo que as minhas também não estejam chegando até você. Fico imaginando a sua vida em Viena. A gente fica na torcida, né? Com certeza, e muita. JC, eu termino aqui. Ótima tarde para você. A gente espera aqui amanhã, à 1h da tarde. Até lá. Tchau.